Olá, muito obrigado por vir a mais uma sessão da nossa série Contos Brasileiros aqui da Casa da Crítica. Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito importante sobre a precipitação para casar, o casamento precipitado, como queira chamar. E o conto de ilustração da nossa reflexão é um magnífico conto, O Besouro e a Rosa, do Mário de Andrade, outro autor igualmente magnífico. Reflexão sobre o casamento precipitado. Vamos dar algumas explicações de início. Casamento é uma coisa muito mais ampla do que o casamento no sentido homem-mulher, tá? Isto, obviamente, é o casamento no seu sentido mais áureo, mais absolutamente preciso e próprio. Mas casamento quer dizer muito mais, tá? O casamento é uma busca de uma fusão, uma busca de um encontro, em que isso tem uma origem orgânica, psíquica e espiritual. Na dimensão propriamente espiritual, um casamento é uma superação dos desejos para realização da vontade. Sim, isso vai ficar um pouco mais claro aqui. Um casamento precipitado é um casamento feito pelo desejo e não pela vontade. E essas sutilezas foram muito bem observadas e atentadas pelo autor no conto O Besouro e a Rosa. Numa primeira leitura deste conto, a gente pode interpretar que está se falando de um outro assunto, está se falando da ingenuidade, está falando disso, enfim. Mas em releituras vai se percebendo em escavações mais finas como que o autor trabalhou com muita finesse a questão da tensão, desejo e vontade. Todos nós casamos, gente. Todos nós queremos casar. A questão é se a gente casa de verdade ou se a gente casa de mentira. A questão é se a gente casa por razão ou se a gente casa por desejo. E aí a gente faz o casamento precipitado. Casou-se precipitadamente. O fim é triste. Enfim. Essa grande pancada que o autor deixou claro aqui nesse conto maravilhoso, um dos grandes contos, tá? E que a gente vai falar. Casamento todo mundo casa. Quando eu falei, o cara casa com a ilusão, casa com um cônjuge achando que o cônjuge é quem ele não é. Não, um pouco a gente vai ver isso aqui. Casa, ele não consegue nem pensar. Se ele não casou com um cônjuge como pessoa, ele casa com uma ideia, casa com ideologia. Casa com isso, casa com aquilo, casa por repolho, feito se diz, ele se apega a alguma coisa. E essa busca desse apego, etc. E a precipitação. A precipitação está muito bem clara aqui. Não casou por uma decisão, você se precipitou. Então é isso aí mesmo. Porque você deu vazão apenas ao impulso, tantas vezes inconsciente, só de um desejo. Casamentos precipitados de todas as ordens, a gente vê aí todos os dias. Então essa é uma reflexão muito pertinente. Então, Mário Raul de Moraes Andrade, mais conhecido como Mário de Andrade. Mário de Andrade foi um paulistano, amante desta cidade, amava São Paulo. Tá? Um geninho. As obras dele não têm o devido reconhecimento até hoje. É a segunda vez aqui na série Contos Brasileiros que a gente visita o Mário. A gente já usou no Peru de Natal, conto Peru de Natal, para falar da frieza familiar, etc. O Mário era um polígrafo. Polígrafo quer dizer, ele escrevia todos os vários gêneros literários. Escreveu romance, escreveu conto, foi poeta e etc. Crítico de arte, musicólogo, tá? Historiador, folclorista. Isso eu confesso aqui, estou abrindo um dado público, eu quero me dedicar muito ao estudo do folclore, muito em breve. Tá? Foi uma pessoa de destaque no modernismo. Este próprio conto que a gente vai ver, ele tem elementos carregados da perspectiva modernista. Elementos, por exemplo, que não há uma correção gramatical rigorosa. E várias vezes são usadas expressões
mais coloquiais. Não é chulo, mas ele dá um predomínio de uma coloquialidade em algumas passagens aqui. Tanto que você para, está escrito errado. Não, faz parte da proposta, tá? Nesse sentido. É um erro meio que deliberado para retratar uma autenticidade. O modernismo tinha uma ocupação muito grande de uma autenticidade, de uma genuinidade, uma originalidade, vamos tratar assim, de algo genuíno, de como realmente é a realidade, os fenômenos psíquicos e a linguagem. Tá? E autor de Macunaíma, que foi a obra mais destacada dele, etc. Mário de Andrade é um geninho, gente. Precisa ser mais estudado, tem que ter um tamanho melhor de atenção a ele. Belas Artes me contou. Está num livro, o nosso conto está num livro chamado Contos de Belas Artes, em que Belas Artes narra os contos. Não acredito em bicho maligno, mas besouro não sei não. Olhe o que sucedeu com a Rosa. 18 anos e não sabia que os tinha. Olha, aqui já uma questão importante. 18 anos e não sabia que os tinha. Olha, aqui já tem um conteúdo instigativo, de uma aproximação com essa instigação. Ninguém reparara nisso. Nem Dona Carlotinha, nem Dona Ana. Entretanto, já velhuscas e solteironas, ambas 40 e muito. Já te dar um contexto. Tinha 18 anos e não sabia que tinha. E a pessoa não tinha reparado. E faz referência a outras duas, velhuscas e solteironas, ambas 40 e muito. Ao tempo que ter 40 e muito era uma coisa de usar solteironas. Então. Rosa viera olha aqui um detalhe, para a companhia. Tá? Vai vendo aquela questão que eu mencionei, de não ter um rigor, uma ortodoxia gramatical aí tão precisa. Tá? Rosa viera para a companhia delas aos 7 anos, quando lhe morreu a mãe. Morreu ou deu a filha, que é a mesma coisa que morrer. Não tem mãe, é órfã. Rosa crescia, o português adorável do tipo dela se desbastava aos poucos das vaguezas físicas da infância. 10 anos, 14 anos, 15, afinal 18, em maio passado. Porém, Rosa continuava com 7. Pelo menos no que faz a alma da gente. Servia, eu destaquei isso aqui, servia sempre as duas solteironas com a mesma fantasia caprichosa da antiga Rosinha. Uma menina órfã que tem 18 anos, mas está parada na maturação psíquica. Aos 7, servia com uma fantasia de menina. Tá? Enfim, você já tem uma informação, já temos uma provocação aqui que se passa. Já foi anunciado que vamos contar a história da Rosa. Né? E lá no começo, o que é maligno? O besouro. Ora limpava bem a casa, ora mal. Às vezes se esquecia do paliteiro, não botar a mesa para o almoço. Bem ou mal, tudo meio mais ou menos, né, gente? E no quarto afagava com a mesma ignorância de mãe de brinquedo, a mesma boneca, faz quanto tempo nem sei. Então nós estamos falando de uma moça de 18 anos que segue infantilizada. Lhe dera a Dona Carlotinha no intuito de se mostrar simpática. Parece incrível, não? Porém, nosso mundo está cheio desses incríveis. Rosa mocetona já. Era infantil e de pureza infantil. Enfim, a menina era a gracinha ali das senhoronas. Tá? Enfim, estava lá vivendo a vidinha do vai levando, tal, etc. Que as purezas como as morais são muitas e diferentes. Mudam com os tempos e com a idade da gente. Não devia ser assim, porém é assim.
E não temos que discutir. Mas com 18 anos, em 1923, Rosa possuía a pureza das crianças dali. Pela Batalha do Riachuelo, mais ou menos. Isso, das crianças de 1865. Rosa, que anacronismo. Veja bem, já está mencionado aqui que era já uma situação anacrônica. Ao tempo da vida de Rosa, 18 anos em 23, ela ainda estava vivendo um esquema antigo da boa moça que está lá tomando conta e sendo servindo e sendo cuidada pelas velhonas que meio que não se explica, solteironas, tal, aquela coisa. Isso já seria um demodé, isso em 1923. Não devia ser assim, mas assim que é, e não temos que discutir. Na casinha em que moravam as três, caminho da Lapa, a mocidade dela se desenvolvera só no corpo. Também saía pouco, e a cidade era para ela a viagem que a gente faz uma vez por ano, quando muito finados chegando. Vai reforçando a menina caseira, não sai de casa, tá? Então Dona Ana e Dona Carlotinha vestiam seda preta, sim senhor. Botavam um cedume preto barulhando que era um desperdício. Rosa acompanhava as patroas na caça mais novinha, levando os copos de leite e as avencas todas da horta. Caça é um tecido fino, é um tecido elegante, tá? E, enfim, então imagina, não saia de casa, tá? Mas as mulheres, as mais velhas, vestiam preto quando saíam e a Rosa ia lá, levando as flores, aquela coisa toda. Então, vocês vão vendo já se cria uma projeção da figura, tal, da moça infantil, as corujonas, na realidade, são essas mulheres, tá? Deixando a menina com 18 anos infantil. Iam no Araçá, novamente, iam no Araçá. Propositado, não iam ao Araçá, como seria no português correto. É uma linguagem do modernismo. Tá? Iam no Araçá, aonde repousava a lembrança do capitão Fragoso Vale, pai das duas tias. Junto do mármore raso, Dona Carlotinha e Dona Ana choravam. Rosa chorava também, para fazer companhia. Enxergava as outras chorando, imaginava que carecia chorar também. Pronto, chororó. Abria as torneirinhas dos olhos pretos, que ficavam brilhando ainda mais. Tá? E a gente vai vendo aquela coisa do mundo perfeito, de coisas assim, enfim. Tá estabelecido. As mulheres iam de preto, rezar a morte do pai, elas quarentonas, enfim. Rotina estabelecida de pessoas mais fechadas. Então, aquela coisa. Depois visitavam, comentando os túmulos endomingados. Aquele cheiro, velas derretidas, famílias bivacando, afobação encrencada para pegar o bonde. Que atordoamento. Meu Deus! A impressão cheia de medos era desagradável. Está construído aquela coisa de um certo medo do mundo de fora. Fica já claro com essa coisa dessa reserva, desse estilo demodé e etc. Aquela coisa do medo de fora. Naturalmente, isso é muito do nosso processo de maturar. Tem o de dentro e tem o de fora. E estava tudo muito dentro. Fora era uma coisa assim, saía uma vez, olhava, não girava, enfim, tudo um recolhimento. Enfim, sai para o cemitério. Entendeu? A situação, e a moça ficou lá, esse tempo todo. Essa, anualmente, a viagem grande da Rosa. No mais, chegadas até a igreja da Lapa, algum domingo solto e na Semana Santa. Ou seja, se não ia para o cemitério, ia para a igreja. Rosa não sonhava nem matutava. Sempre tratando da horta
e de Dona Carlotinha, tratando da janta e de Dona Ana. Tudo com a mesma igualdade infantil, que não implica desamor, não. Nem era indiferença, era não imaginar as diferenças, isso sim. É o famoso fechado no ovinho. Tá fechado dentro de um ovinho. A menina era gentil, tá? E tomava conta aqui, ali, aquela coisa de viver a rotina. Hoje repete ontem, que repete ontem, que repete ontem. E assim vai aquela coisa meio protegida. Fica esbaforido porque viu o bonde, aquela coisa, olha os outros, tal, enfim. Fechado no ovo, né, gente? Aquele pessoal que não sai do ninho. Tem um problema aqui tem um problema aqui de não romper o ninho. A gente bota 10 dedos para fazer comida, 2 braços para varrer a casa, um bocadinho de amizade para fulano, 3 bocadinhos de amizade para cicrano, que é mais simpático, um olhar para a vista bonita, do lado, com o espigão de Nossa Senhora do Ó, numa pasmaceira lá longe, e de supetão zás. Bota tudo no amor, que nem no campista, para ver se pega uma cartada boa. Assim é que fazemos. Rosa não fazia. Rosa era pachorrenta. Não tinha... O que está sendo dito aqui dentro dessa construção? Linda! Construção linda! Linda, 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 linda. Lindo arranjo de palavras, elegante, com fluidez, gostoso, evocativo, fértil em imagem. Rosa era pacata. Estava ali a menina pacatinha, tal, etc. Ela não fazia. Tudo era monótono. Aqui é uma dinâmica, uma diversidade de coisas, seletividades, intensidade, etc. Em contraste. Era sempre o mesmo bocado de corpo que ela punha em todas as coisas. Dedos, braços, vista e boca. Chorava com isso e com o mesmo isso tratava de Dona Carlotinha. Indistinta e bem varridinha. Vazia. Uma freirinha. O mundo não existia pra... Qual freira? Antes disso, olha que parte linda isso aqui, gente. Indistinta, quase apática, bem varridinha. Ok, é bem cuidadinha, aquela ideia do bonsai. É bonitinho, mas não é fértil, é apático, fica ali aquela coisa sempre podada, arrumadinha, vazia. Sim, infantilizada. Uma freirinha. O mundo não existia pra... Qual freira? Santinha de igreja perdido nos arredores de Évora. Falo da santinha representativa que está no altar, feita de massa pintada. Está falando da estátua. Está falando da estátua. Isso mesmo. Tá? E tipo, a menina estava parasitadinha ali, aquela vidinha, tá, levando. A outra, a representada, você bem sabe, está lá no céu, não intercedendo pela gente. É que uma trocada irônica. A outra está no céu, tipo, que é o ser real que vive. Não está intercedendo muito aí, porque se fosse, ia interceder. Rosa, se carecesse, intercedia, tá vendo? Aquela coisa. Mas vai deixando essa situação solta, viu, assim, sem vida, sem verve, sem luz própria, infantil. Porém, sem saber por quê. Intercedia com o mesmo pedaço de corpo, dedos, braços, vista e boca, sem mais nada. A pureza, a infantilidade, a pobreza de espírito se vidravam numa redoma que a separava da vida. Pobreza de espírito. Sim, espírito pobre. Está fora da ordem da vida. Está fechadinho. Eu usei a expressão ovo. Ele está usando a expressão redoma. Fora da vida. Está vivendo a vida ludicazinha, aquela coisa ali, então, etc. Vizinha? Só a casinha, além. Na mesma rua, sem calçamento, barro escuro, verde de capim livre. A viela era engolida num rompante pelo chinfrim civilizado da Rua dos Bondes.
Até o lugar era mais pacato, gente. Até o lugar era mais recolhido e tal. Mas já na esquina, a vendinha de Seu Costa impedia Rosa de entrar na Rua dos Bondes. Então, mesmo quando saía, ia na vendinha. Só que a vendinha era uma fronteira ali. Não ia na vida na Rua dos Bondes, onde seria o mundo de vida, pujante, o lá fora. Não, tá tudo aqui dentro. Então, aquela coisa assim mesmo. E olha como é que o camarada escreve bem. Olha que escritas lindas, gente. Tem fluidez, você vai lendo, flui. Isso aqui é autor, isso é autor grande. Gente grande. E Seu Costa passava dos 50, viúvo sem filhos, pitando num cachimbo fedido. Rosa parava ali. A venda movia toda a dinâmica alimentar da existência de Dona Ana, de Dona Carlotinha e dela. Não precisa, tudo está ali na venda. Não precisa mais nada. E por isso, isso nas horas apressadas da manhã, depois de ferver o leite, que o leiteiro deixava muito cedo no portão. Tudo bucólico, tudo harmônicozinho. Vai na venda e o leite chega bem cedinho. Aquela coisa plácida e etc. A menina com 18 anos. Rosa saudava as vizinhas da outra casa. De longe em longe, parava um minuto conversando com a Ricardina. Porém, não tinha assunto. O que havia de fazer? Que assunto vai ter uma pessoa dessa? Não tem vivência, não tem experiência, não tem conhecimento. Toda uma coisa, enfim, vazia. Partia depressa. Com essas despreocupações de viver e de gostar da vida, como é que podia reparar na própria mocidade? Não podia. Sim. Ela não se apercebeu de que não era uma criança. A mocidade, 18 anos, tá? A mulher, é uma mulher, mas ela não se percebeu. Só quem pôs reparo nisso foi o João. Aqui a gente quebra uma descrição de um estado, não é nenhuma dinâmica, de um estado, tá? Das coisas ali, do universo da Rosa. Agora vamos entrar numa fase dinâmica, tá? Que é o João apareceu. Quem é o João? De primeiro, ele enrolava os 2 pães no papel acinzentado e atirava um embrulho na varanda. O João era o entregador de pão. Sim, recebia o leite e também recebia o pão. E era o João que levava o pão. Atirava lá e ia embora. Batia para saberem e ia-se embora. Tlim, 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 na carrocinha dele. Só quando a chuva era de vento, esperava com o embrulho na mão. Tudo perfeito. Sempre lá, zelo, cordialidades, simpatias, recebe o pão, avisa que chegou, mas se estiver ventando, espero as pessoas para entregar, garantir que, sei lá, o vento não leva. Bom dia, bom dia. Que chuva, um horror. Até amanhã, até amanhã. Olha o tipo do diálogo. É aquele diálogo cordial, vácuo. Não tem nada, só uma troca de afetos muito ordinária e dentro da rotina, enfim, absolutamente monótona, etc. Porém, de uma feita, quando embrulhava os pães na carrocinha, percebeu Rosa que voltava da venda. Esperou muito naturalmente, não era nenhum malcriado, não. O sol dava de chapa no corpo que vinha vindo. Foi então que João pôs reparo na mudança da Rosa. Estava outra, inteiramente mulher, com pernas bem delineadas e 2 seios agudos, se contando na lisura da blusa, que nem rubi de anel dentro da luva.
Novamente, gente, construções metafóricas bonitas, elegantes. E uma rotina, o João percebeu que a Rosa já não era uma menininha, já se sentiu atraído. Uma mulher que seduziu nesse sentido, tá? Ficou impactado. Até então estava na rotina, indiferente, agora tinha diferença. Percebeu? Isto é, João não viu nada disto. Estou fantasiando a história. Claro, olha a tirada, até como um comentário, uma digressão da própria beleza da construção que lexical que o autor fez agora há pouco. Tá? Depois do século XIX, os contadores parece que se sentem na obrigação de esmiuçar com sem vergonhice essas coisas. Olha lá, a tiradinha de falar, olha, tinha uma coisa meio de picardiazinha, tal, etc. Nem aquela cor de maçã camoesa amorenada limpa. Camoesa, gente. Camões foi o extremo da qualidade da expressão da língua. É camoeso, camoesa, é aquela coisa superlativa, tá? Como a Camões, como muito bom. Tá? Nem aqueles olhos de esplendor solar. João reparou apenas que tinha um mal-estar por dentro e concluiu que o mal-estar vinha da Rosa. É muito relevante para a nossa proposta aqui a mal-estar. O desejo é um mal-estar. Se nós desejamos algo, algo se passa em nós. Estava bem enquanto estava numa indiferença, estava frio. Percebeu, agora não está bem. Ficou impactado com a mulherona, que não é mais uma menininha, mas ele reparou que ele não está bem. O João nem tinha recursos para considerar essa elaboração toda que falou aqui. É isso que o narrador está contando. Mas ele já não ficou bem. Instabilizou. Surgiu o desejo, surgiu uma zona de alguma angústia, uma ansiedade, alguma coisa nesse sentido. E isso é muito relevante como um todo da nossa questão, a precipitação. Tá? Esse mal-estar tem que ser aliviado. Sim? Se você deseja alguma coisa, você está impactado, você precisa aliviar esse desejo. Quer que você vai ter a coisa, quer que você vai sublimá-la, quer que você vai substituir por outro desejo, sei lá. Outra coisa assim. Era a Rosa que estava dando aquilo nele, não tem dúvida. É o objeto do desejo. Alastrou um riso perdido na cara. O famoso ficou bobo. Foi-se embora tonto, sem falar nem bom dia direito. O desejo impacta, gente. O desejo impacta, a gente se perde. No primeiro momento do desejo, também chamado por paixão, é uma prisão, a gente não está entendendo, a gente está sendo tomado por ela. Tá? Mas daí em diante, não jogou mais os pães no passeio. Esperava que a Rosa viesse buscá-los das mãos dele. Tá? Agora o apaixonado vai lá se prender. Já começa a sentir um impacto da paixão, um impacto do desejo, mas vai lá se prender nisso. Não é assim que funciona, gente. Com todos nós. Daí em diante não jogava mais lá, não. Queria que recebesse, enfim. Olha como é que mudou. Bom dia. Bom dia. Por que não atirou? Pode sujar. Famosa. Papo vai ficando açucarado, né, diagonal. Até amanhã. Até amanhã, Rosa. Olha só. Sentiu tal de mal-estar e ia se embora. Pronto. Tá ficando frágil. Próprio da paixão. A gente vai lá meio se entregar ao objeto do desejo
E sempre tenta ficando, quero dar mais uma lasquinha. É assim que é, né, gente? Entendeu? João era quase uma rosa também. Era outro moço. Doméstico, recatado, aquela coisa mais inocente, ingênuo também, sem grandes vivências, sem grandes experiências. Só que tinha pai e mãe. Isso ensina a gente. Ter o pai e mãe. A menina não tinha mãe, tinha tias. E não se fala do pai. E talvez por causa dos 20 anos, 2 anos mais velho que a Rosa, de deveras chegara nessa idade sem contato de mulher. Porém os sonhos o atiçavam, vivia mordido de impaciências curtas. Olha esse negócio, impaciências curtas. É entrega para o desejo. Quando o camarada é impaciente, tá? Ele é desejante, não está aguentando as coisas, tá nervosinho, tá, etc. Porém fazia pão, entregava pão e dormia cedo. Domingo jogava futebol no Lapa Atlético. Quando descobriu no Lapa Atlético, parar aqui um pouquinho. Ou seja, era um moço também jovem, mas também nessa situação caseira, recatado, preservado do mundo grande, mas já tinha uma dinâmica, sabe? Jogava a bola, trabalhava, tinha algumas ocupações maiores, estava num grau maior de desenvoltura com o mundo externo. Tá? Essa é uma questão, já tinha alguma coisa fora do ninho, um ninho mais razoavelmente montado até. Quando descobriu que não podia mais viver sem a Rosa, confessou tudo para o pai. Própria questão, ela tinha mais desenvoltura, mas era um ninho melhor, mas era um ninho dominante. Foi contar para o pai que apaixonou pela menina. Vocês vão vendo o cenário que a gente está mexendo aqui, as mentalidades, aquela coisa provinciana e etc. Pois casa, filho, é rapariga boa, não é? Olha que direto, 20 anos, primeira paixão, você vai contar para o pai. Olha o conselho do pai, prático, pragmático. Pois casa, filho, é rapariga boa, não é? Casar é natural, vai lá e casa. Mas, olha só, é rapariga boa. Essa é a grande questão. Boa. É boa para casar? Vai ter caráter bom? Vai ser uma boa mulher? É tudo aqui que está envolvido. No sentido da avaliação clássica das coisas. Mas nem teve namoro. Mas assim, casar é natural. É, meu pai. Pois então casa. A padaria é tua mesmo. Não tenho mais filhos. E se a rapariga é boa? Como a vida sempre foi resolvida em termos práticos. Hoje, porque as pessoas têm medo de casar, tem as discussões, casamento por afinidades, viver junto, morar, enfim, não. Mas casa. Mas é boa. Olha um foco no caráter. Não é um foco na compatibilidade. Não é um foco nas conveniências. Mas tem também um foco na responsabilidade. A padaria é tua. Você pode prover o casamento. Tá? É o fluxo natural. Você assume a tua cota de responsabilidade. E é rapariga boa. Esse é um grande ponto aqui para nós. Nessa tarde, Dona Ana e Dona Carlotinha recebiam a visita envergonhada do João. Olha a coisa. E era assim que era. Que custo falar aquilo? Afinal, quando elas adivinharam que aquele mocetão, manco na fala, porém sereno de gestos, lhes levava a Rosa, se comoveram muito.
se comoveram porque acharam o caso muito bonito, muito comovente. Olha só. Ver a verdura das pessoas, dos jovens ali, uma certa inocência. Foi lá falar com as mães, tias dela, entre aspas, lá, que queria a moça para casar. Exato. Aquela questão do império dos ninhos, gerações que não são tão distantes, não. Mas aquilo era bonito, era um ato de força. Era algo virtuoso no sentido de puro que estava lá. Vamos lembrar, advertência, a moça é boa. Lembremos disso. E num instante, repararam também que a criadinha estava uma mocetona já. Ninguém tinha se apercebido. Tudo dia a dia. É verdade, devem ter concluído. Agora ela já é uma mulher. Carecia se casar. Que maravilha! Rosa se casava. Havia de ter filhos. Elas seriam as madrinhas, olha só. Quase se desvirginavam no gozo de serem mães dos filhos da Rosinha. Se sentiam até abraçadas, apertadas e cruz credo. Faziam cada pecadão na inconsciência. Olha só. Olha o imaginário delas explodindo. O que seria? Descobriram que ela está na fase de casar. Descobriram que ela é uma mulher. Que siga o fluxo. Havia em todo o cenário uma bondade. Havia uma castração inconsciente. Não é que reprimiram. Não, tinha uma cultura de coisas, tinha circunstâncias das coisas, tinha uma rotina estabelecida sendo reproduzida. Mas assim, não eram pessoas que quiseram manipular a Rosa para que, olha, não vai isso, não era um narcisismo, mas era uma acomodação que vai indo das coisas. Só que eles descobriram, é verdade. É hora da moça casar e se vibraram. Que bonito. Veio o rapaz conversar, papo reto, tá? Com uma ideia de decisão. Olha que coisa. Rosa, senhora, venha cá. Já vou sim, senhora. A própria questão do chamar de senhora, etc. Ainda não sabiam se o João era bom, mas parecia. De novo, o lado de cá. É bom. É boa ou não é boa pessoa? Essa é a questão. E queriam gozar o encafifamento de Rosa e do moço. Que maravilha. Enfim. Apertados no batente da porta, relumearam 18 anos fresquinhos. Olha que construção de novo, belíssima, de imagens instigadas, muito bem feita. Rosa, olha aqui. O moço veio pedir você em casamento. Pedir o quê? Imagina o engasgo da moça. O moço disse que quer casar com você. Rosa fizera da boca uma roda vermelha. Os dentes regulares muito brancos. Não se envergonhou, não abaixou os olhos. Rosa principiou a chorar. Fugiu para dentro, soluçando. Dona Carlotinha foi encontrar ela sentada na tripeça junto do fogão. Chorava, gritadinho, soluçava, aguçando os ombros, desamparada. Olha o impacto. A moça tá lá na redominha dela, tudo frufruzinho, aquela coisa, um dolce far niente e tal. Chegou um camarada veio te pedir em casamento. Ela não tinha se apercebido que era uma moça. Essa discussão toda, ela ainda era uma menina ali dentro daquelas mesuras, tá, das coisas. Um comentário, uma situação muito comum para a época, sem dúvida, sem dúvida. Eu mesmo conheço
famílias e vivências assim muito comum, que isso era uma coisa mais muito ordinária, de coisa. Por isso que eu fiz questão de dizer, não era um narcisismo, não era uma castração narcísica, era uma acomodação de coisas, o fluxo, como foi a cultura, etc. Rosa, que é isso? Então é assim que se faz? Se você não quer, fale. Não. Dona Carlotinha, não. Como é que vai ser? Eu não quero largar da senhora. Pronto. Eu não quero largar da senhora. O infantil. Tá ali, tá posto. Mundinho não pode acabar. Tá? Na China a coisa. Dona Carlotinha ponderou, gozou, aconselhou. Rosa não sabia para onde ir se casasse. Rosa só sabia tratar de Dona Carlotinha. Rosa pôs-se a chorar alto. Careceu tapar a boca dela. Salvo seja, para que o moço não escutasse. Coitado. Afinal, Dona Ana veio saber o que sucedia, morta de curiosidade. Imagina a cena. Imagina a cena. Tá? Essa intensidade de coisas nessas circunstâncias. Tá? João ficou sozinho na sala. Não sabia o que tinha acontecido lá dentro. Mas, porém, adivinhando que lhe parecia que Rosa não gostava dele. Agora sim estava mesmo atordoado. Essa escalaridade do impacto do desejo é relevante. Escalar do desejo tem essa escalaridade. Percebe, dá um certo mal-estar, mas fica ali vendo a coisa. Depois atordoa. O desejo tem essa característica de atordoar, de embaralhar, de turbar a imagem, o sentimento, a percepção. Ficamos confusos sob o desejo. Ficou com vergonha da sala, de estar sozinho, não sei. Foi pegando o chapéu e saindo num passo de boi de carro. Aquela coisa aí, vai, sai, não sai, como é que é? Então, arredondava os olhos espantado. Imagina o estado do moço ali. Agora percebia que gostava mesmo da Rosa. A tábua dera uma dor nele, o pobre. É assim. Agora ele sabe que gosta, porque não tem. A escalaridade do desejo. Tem um mal-estar, eu fico meio ali e tal, a coisa me deixa tal, daí eu recebo um não. Pô, mas é que eu gostava. Do desejo, a frustração, a distância é de um fio de cabelo, assim, a espessura de um fio de cabelo. A tábua dera uma dor nele, o pobre. Quem está desejando, você está pobre. Numa forma de falar, obviamente. Sem desejo nós somos pobres, mas o desejo que nos empobrece também. Se nós não temos desejo, nós estamos mortos. Mas um desejo pode nos matar, por sua vez. Entende? Essa é uma tônica que está aqui por trás. Tá? Muito bonita, tá? Muito belamente mostrada. Eu adoro esse ponto. Todo mundo já descobriu isso daí. Tá? Enfim. No dia seguinte, João atirou o pão no passeio e foi-se embora. Lhe dava de supetão uma coisa esquisita por dentro. Vinha lá debaixo do corpo apertando, quase sufocava. E a imagem de Rosa saía pelos olhos dele, trelendo com a vida indiferente da rua e da entrega do pão. Imagina o desejo vai nos dar impactações orgânicas, tá? Sufocantes. A imagem, ele está vendo, você não realiza a concretude do desejo, há uma busca de um disparo do imaginário. Isso daí. Graças a Deus que chegou em casa. Novamente, em casa, graças a Deus chegou em casa. A casa era o porto seguro de ambos.
esteio, o ninho. Mas era muito sem letras, nem cidade para cultivar a tristeza. E Rosa não aparecia para cultivar o desejo. Essa passagem é linda demais. Era muito sem letras e nem cidade para cultivar a tristeza. Ele não tinha aparato para refletir, para escrever, para ficar ordenando conjecturas, tá? E nem cidade. Cidade é para se distrair. Vai para festa, não vai para festa. O desejo não se realizou, vai arrumar outro. Arruma um lenitivo qualquer, isso, etc. As letras vêm daquela ideia de que a bela escrita, as coisas, vem do sofrimento. Porque tem a preterição dos desejos que os artistas desenvolvem as coisas. A dramaticidade é canalizada nas artes, essas coisas. E a cidade é a diversão, a dispersão, o fugitivo. Um é uma coisa de um consolo e o outro é um escapismo. Então, ele não tinha isso. E também não tinha Rosa por desejo de cultivar. Acabou, ficou seco. O vácuo. Um desejo frustrado. O começar dele de homem. Um comentário aqui. É incrível como em certa parte tudo é igual. Seja no campo, seja numa cidade grande. Os sentimentos são sempre iguais, desde a infância e o imaginário da época. Sem dúvida. Essa estrutura aqui dos desejos, essa problemática da satisfação do desejo ou não, e aonde vai herdar lá no nosso tema, na nossa tema de fundo, que é a precipitação do casamento, que é um casamento só por desejo. Tá? É uma coisa clássica e universal. Não é coisa de uma época. De uma época pode ser essa questão, como viviam os filhos, as experiências das pessoas, tal, etc. Mas a estrutura psíquica, orgânica, de alma por trás é universal, sempre. No domingo, ele foi um zagueiro estupendo. Por causa dele, o Lapa Atlético venceu. Venceu porque repentemente, ela aparecia no corpo dele e dava aquela vontade, isto é, duas vontades, a já sabida e outra de esquecimento e de continuar dominando a vida. Isso é um estupor muito importante. Então ele via a bola, adivinhava para que lado ela ia, se atirava, que lhe incomodava agora de levar pé na cara, quebrar a espinha, arrebentasse tudo, morresse, porém a bola não havia de entrar no gol. João naturalmente pensava que era por causa da bola. Aqui é uma passagem monumental. Monumental. E tem a ver com a questão, com a contribuição que o colega trouxe. Não é uma questão temporal, cultural. Essa é a estrutura da vida. Ele teve um desejo, começou a passar mal. E aí o desejo ficou frustrado. De qualquer forma, ele desejou. Porque ele desejou, ele ficou enérgico, ele ficou forte, quer viver. Tendo desejo, tem vontade de vida. Aí ele foi lá no jogo e fez tudo. Aí o que acontece? Se entregou. Não estou preocupado, vou tomar porrada na cara, quebrar a espinha, vai. Mesmo com desejo não realizado. Ele ganhou um ímpeto vital. Aristóteles já falava isso. Acabou o desejo, acabou a vida. Então tem um ímpeto de vitalidade intensa por causa disso. Mas aqui tem uma passagem muito relevante. Ele tinha duas vontades. Aqui era a vontade de realizar o desejo, mas não ia dormir o que dá, só que aquilo ainda estava pesando nele. Tanto que ele fazia umas coisas, ganhou o jogo, mas tinha algumas coisas erráticas. Aí, ó, fazia isso, fazia aquilo, ganhou, mas também a bola não entrava, no sentido de, não era sempre que entrava. Ou seja,
A pessoa sob desejo, ela tem muita força, ela faz muita coisa, ela se expõe, tá? Só que ela tem uma erraticidade junto. Só que aqui tem um pato maduro, tem um problema adulto de tratamento do desejo aqui pelo João, que é o seguinte: não está realizado, drena essa energia aqui para o futebol, no caso, tá? Mas também tem um outro desejo de esquecer e continuar dominando a vida. Isso é lindo. Isto é vontade propriamente dita. A dimensão do desejo separa da dimensão da vontade por isso. Se precisa, a vontade é uma possibilidade de frear o desejo, de ordenar o desejo. Tá? E isso, para falar esse desejo é bom, esse desejo não é bom. Nós desejamos coisas ruins, gente. Desejamos pessoas ruins. Desejamos vícios, desejamos coisas ruins. A vontade é uma força. Não, tem que esquecer esse desejo. Por ordem, a vontade é o que ordena as nossas dimensões desejantes. E ele estava aqui no momento, a dimensão que está sendo tratada aqui do João é nobre. Eu queria, mas eu também quero esquecer e dominar minha vida. Eu também tenho que me controlar e fazer as coisas para frente. Isso é propriamente vontade. Tá? Enfim, mas essa depuração, essa purga que a vontade vai fazer em cima dos desejos é um processo grande, longo. Estamos falando com pessoas com poucos recursos psíquicos e jovens. Mas é adulta a forma que está sendo tratada aqui dele. Propositadamente. Ele está mostrando uma abordagem adulta do desejo. Pelo João. Da frustração pelo desejo. Rosa, quando viu que não deixava mesmo Dona Ana e Dona Carlotinha, teve um alegrão. Relaxou a situação dela. A rotininha, aquela coisa da monotonia, da repetição simpática, cordial, morna, estava mantido. Então, ficou um alegrão. Cantou! Agora é que o besouro entra em cena. Lembra o começo. Não sabia se ele tinha uma coisa do mal ou não, era o besouro, podia ser maligno. Aí entra o besouro em cena. Rosa sentiu uma calma grande e não pensou mais no João. Pronto. O foco da Rosa é a rotina dela. O foco da Rosa é aquela coisa de terra do nunca. Que nunca nada mude, que o tempo não gire, que o relógio fique parado. Esse é o problema dela. Então, a terra nunca vai ficar aqui, tudo bem. Então, você se esqueceu do paliteiro outra vez. Dona Ana, me desculpe. Continuou limpando a casa, ora bem, ora mal. Continuou meninando a boneca de louça. Continuou. Aquela coisa. Um pouco meio desatenta. Meio faz, é gentil, é simpática, mas não é escorreita. Rotininha continuou. Essa noite, muito quente, quis dormir com a janela aberta. Rolava satisfeito o corpo nu dentro da camisola. E depois dormiu. Um besouro entrou. Pá! Rosa dormida estremeceu a sensação daquelas pernas metálicas no colo. Novamente, gente, que coisa rica de como quem sabe tem domínio lexical. Pernas metálicas no colo. Abriu os olhos na escureza. O besouro passeava lentamente. Encontrou o orifício da camisola e avançava pelo vale ardente entre morros. Novamente, a riqueza lexical. Olhos na escureza, vale ardente entre morros. Sabe, são formas agradáveis, palatáveis de nos atrair. Tá? E invocar da gente uma atenção, pôr numa vivência, partilhar uma experiência. Tá? Isso é um grande autor. Tá? Rosa imaginou uma mordida horrível no peito. Sentou-se num pulo, comprimindo o colo. Com o movimento, o besouro se despegara da epiderme lisa
e tombara na barriga dela. Zzz, zzz, zzz. Rosa soltou um grito agudíssimo. Caiu na cama se estorcendo. O bicho continuava descendo. Zzz, afinal se emaranhou. Zzz, zzz. Estava preso. Rosa estirava as pernas com endurecimentos de ataque. Rolava, caiu. Xiii, olha o mundinho dela, sendo chocado. Só que tem um medo do estranho. Sentindo aquela sensação. Tendo a sensação, tá, do bicho andando nela, intimamente. Tá? Imagina a questão. Dona Ana e Dona Carlotinha vieram encontrá-la assim, espasmódica. Espasmódico é tipo aéreo, solto, tá? Falando coisas, uma coisa um pouco aflita, tá? Com a espuma escorrendo no canto da boca. Olhos esgazeados, relampejando que nem brasa. Mas como saber o que era? Rosa não falava se contorcendo. Porém, Dona Ana, orientada pelo gesto que a pobre repetia, redescobriu o bicho. Arrancou-o com aspereza. Aspereza para livrar depressa a moça. Primeiro gozo, tá, dela, primeiro encontro de uma sensualidade, aconteceu com o besouro. O besouro que deslizou. E ela ficou aflita, mas retorceu, contorceu e etc. E ficou chocada. Pediu ajuda, gritou e etc. E foi uma dificuldade acalmá-la. Ia sossegando, sossegando. De repente voltava tudo. E era tal e qual ataque. Atirava as cobertas, rosnava, se contorcendo, olhos revirados, terror sem fundamento, bem se vê. Nova trabalheira. Levaram ela. Dona Carlotinha se deu ao trabalho de acender o fogo para ter água morna, que sossega mais, dizem. Trocaram a camisola, muita água com açúcar. Teve um deflagrar. Tinha uma sensualidade reprimida, ou dessensibilizada. Não acredito que fosse uma sensualidade reprimida. Teria uma sensualidade dessensibilizada. Era uma moça totalmente dessensibilizada na questão do prazer corpóreo, né, no corpo. Entendeu? E aí agora é uma nova dinâmica, para uma moça de 18 anos. Também porque você deixou janela aberta, Rosa. Só umas 2 horas depois, tudo dormia na casa, outra vez. Tudo não. 2 olhos fixando a treva, atentos a qualquer ressaibo perdido de luz e aos vultos silenciosos da escuridão. Rosa não dorme toda a noite. Afinal, escuta os ruídos da casa acordando. Dona Ana vem saber. Olha o tumulto, o alvoroço da situação. Rosa finge dormir, desarrazoadamente enraivecida. Tem um ódio daquela coroca. Tem nojo de Dona Carlotinha. Gente, outra estrutura do desejo. O desejo é uma paixão. A gente está preso com aquilo, com aquele objeto que tem um mal-estar e etc. O desejo nutre um ódio. Sempre que eu desejo qualquer coisa que está no meio do caminho, qualquer coisa que de repente nem está no meio do caminho, mas não valida o meu desejo, não entende o meu desejo, não vai compreender o meu desejo, gera ódio. Consciente ou inconsciente. Está rosnando. É o que meio começou a acontecer com ela.
Então, porque de repente eclodiu um desejo de um gozo, prazer, corpo mesmo. Mas naquela circunstância, como é que vão entender? Não se entende isso. Então, cria um ódio, mas simula que está dormindo. Ouve o estalo da lenha no fogo. Escuta o barulho do pão atirado contra a porta do passeio. Rosa esfrega os dedos fortemente pelo corpo. Se espreguiça, afinal levantou. Toda a estrutura de um grande clímax desejante. As percepções, a gente fica percebendo mais, tem mais perceptos, tá? E etc. Tá? Bom, de repente esse tremor. Desejo provoca esse tremor, tá? E etc. Um comentário aqui, sensibilidade completamente desconhecida. A sensibilidade era desconhecida, mais ainda a sensualidade no sentido sexual mesmo. Tá? Então, assim, você tem todo um degradê. Aquela coisa intensamente de uma pessoa dormente, afetivamente nesse sentido. Agora caminha mais pausado, traz uma seriedade nunca vista ainda, na comissura dos lábios, que negrores nas pálpebras, pensa que vai trabalhar e trabalha, limpa com dever a casa toda, botando 10 dedos para fazer a comida, botando 2 braços para varrer, botando os olhos na mesa para não esquecer o paliteiro, a história do paliteiro. Dona Carlotinha se resfriou, pois Rosa lhe dá uma porção de amizade, prepara chás para ela, senta na cabeceira da cama, velando muito, sem falar. Energética, ficou intensa energeticamente. Igual o João, depois que teve o desejo, foi lá para o futebol, a Rosa passou a trabalhar. As coisas da casa. Ficou mais focada. É aquela questão que eu falando da percepção. O desejante ele começa a perceber mais, ele está mais atento, ele está focado. E por isso que o desejo não deixa exatônico, que foi, e aconteceu, ligou, vai fazer, chegou, cadê, onde? O desejo tem essa dimensão, se você não controlar, ele fica neurótico dele. Mas é tudo o ímpeto da vitalidade que segue o desejo. O que se passou lá com o João passou aqui. Só que lá, vamos destacar, tinha uma outra dimensão. A primeira parte aqui, desejo, ok, à vontade. Esse é o busilis da reflexão, é o busilis dessa ilustração. Tá? As duas velhas olham para ela ressabiadas. Não a reconhecem mais e têm medo da estranha. Com efeito, Rosa mudou, é outra Rosa. E uma Rosa aberta, imaginativa, enérgica se impõe. Foi viver! Dona Carlotinha tem medo de lhe perguntar se passou bem a noite. Dona Ana tem medo de lhe aconselhar que descanse mais. É sábado, porém podia lavar a casa na segunda-feira. Rosa lava toda a casa como nunca lavou. O ímpeto da vitalidade, novamente, outra perspectiva aqui de como que ele passou. Ela passou a reger Rosa. Faz uma limpeza completa no próprio quarto. A boneca. Rosa desgruda os últimos crespos da cabeça. Gesto frio. Gesto frio. Está deixando a meninice virando mulher. Outro patrão, de repente, quero ser mulher, não quero ser menina. E imagina aquela questão, que tudo que não correu por um represamento ainda aquistasto, sutil, impercebido, quando abre de vez, né? Aquela coisa, enfim, entenda? Afunda um olho dela, portuguesmente, a Camões. Olha lá, já matando aquele lado menina. Porém, pensa que Dona Carlotinha vai sentir. A gente nunca deve dar desgostos inúteis aos outros. A vida já é tão cheia deles. Suspira, esconde a boneca no fundo da canastra. Ela está matando a menina para afirmar a mulher,
mas precisa acomodar com aquilo lá. E ela já lembra que aquela passagem, que ela teve até um ódio das velhas, que não vão validar o que ela está vivendo. Você está entendendo? E, ou seja, está chegando intensa. Tá? Quando foi dormir, teve um pavor repentino. Dormir só. E se ficar solteira? Olha o problema que passou a existir, que não existia. E se ficar solteira? O problema antes era não casar. O problema antes era manter. O problema a partir de agora, que se instalou uma dimensão do desejo, é o oposto. É ficar em casa e precisar sair, tá? Para casar. Fosse esse casamento mais claro ou menos claro. O pensamento salta na cabeça dela assim, sem razão. Rosa tem um medo doloroso de ficar solteira. Olha a mudança. O desejo nos dá vontade de casar. O desejo nos dá vontade de casar com o objeto desejado. Se ele é uma pessoa, se não é uma pessoa, se é uma ideia, se é um trabalho, se é um isso. O desejo dá sempre, por isso que o desejo sempre tem uma revelação de carência. Por isso que nós sempre casamos. Porque nós sempre temos desejo. Desejo é vontade de casar. Eu quero tal coisa, porque quer dizer, eu vou tê-la, quer dizer, eu vou casar com ela. Dentro de um certo sentido muito amplo, lato senso que eu estou usando aqui. Ah, e se eu não desejar nada, eu estou vazio. Eu estou sem nada. Tá? E por isso esse é o lado difícil e tinhoso do desejo. Ele é o que nos impele a fazer, a construir, etc., se ele é elaborado. Ou ele é um vácuo de carência, que se eu não realizo eu fico mal, e se eu realizo eu também fico frustrado porque realizei. Entende? Essa dimensão complexa que está aqui, e portanto os casamentos precipitados. Os casamentos precipitados é para dar solução a esse desejo. Tá? Bruto. Rosa tem um medo doloroso de ficar solteira. Um medo impaciente, sobretudo impaciente de ficar solteira. Isso é medonho, uma vergonha. Aqui tem uma diferença brutal entre o que está passando com a Rosa e o que estava passando com o João. Tá? E o João estava sobre esse impacto, que drenou uma energia, mas ele tinha um senso que tinha que se pôr acima disso, esquecer e continuar a vida. A Rosa ficou impaciente. Paciente. Aí entra no que chama na loucura desejante, que é o delírio. O desejo pode nos levar a um delírio, tá? Absolutamente. Tá? Um comentário aqui. O desejo acaba por criar uma tensão? Sim. O desejo é o estabelecimento de uma tensão. Esse mal-estar que eu quero descarregar no objeto desejado. Para me casar com ele. Isso não falando no sentido bruto. Falando no sentido fino, casar com a vontade de casar, ou seja, com um desejo depurado, elaborado, elegido, etc. Tá? Pode ter um casamento bruto nesse sentido de realiza o desejo, é a precipitação. Tá? Ou um casamento maturado, que não, é um desejo que foi filtrado, foi modulado e etc. Outros preteridos e etc. Tá? Mas é essa tensão. E a pessoa pode se precipitar por causa da tensão. Então, a gente vai ver aqui. É o nosso tempo. Se bem vê que nunca tinha sofrido. A coitada. Nunca desejou, nunca sofreu. Exato. Tinha uma vidinha dessensibilizada. Então também não sofre. Mas é óbvio que é do sentido fino que a gente está falando aqui, né? Toda noite não dormiu. Não sei a que horas a cama se tornou insuportavelmente solitária para ela. Ela quer ser preenchida. Antes não tinha esse problema. Antes ela tinha um preenchimento difuso, só por ter aquela vidinha, etc. Se ergue, escancara a janela, entra com o peito na noite, desesperadamente temerária. Rosas para o besouro. Não tem besouros essa noite. Olha a aflição
crescente ali. Olha a aflição que está lá. Ficou-se cansando naquela posição, à espera. Não sabia o que estava esperando. Essa é a tortura do desejo difuso. Estou esperando, mas o que exatamente? O João tinha um desejo, a Rosa. A Rosa tem um desejo, mas do que exatamente? É um medo de ficar solteira, mas quem ela quer? Esse desejo tem uma realização concreta? Nós temos um desejo de alguém, mas há alguém em concreto? Tá? O casar nesse sentido. Mas quem é? É por isso, por aquilo, etc. Nós é que sabemos, não? Porém, o besouro não vinha mesmo. Era uma noite quente. A vida latejava num ardor de estrelas pipocantes imóveis, um silêncio. Nova construção, lindíssima. Estrelas pipocantes imóveis, um silêncio. Dá toda aquela atmosfera do brilho que está lá fora e do problemão que está dentro da Rosa. Angústia, escuro, aquela coisa lá. Ela nas trevas, tal, e etc. O sono de todos os homens, dormindo indiferentes, sem se amolar com ela. Alguém vai gostar de mim? Eu vou ficar solteira? Os homens estão sendo indiferentes. O cheiro de campo que requeimado endurecia o ar, que parara de circular. Não entrava no peito. Olha a perdida que ela estava. Não tinha mesmo nada na noite vazia. O sofrimento dela é muito maior que o do João. O João ainda tinha alguma lucidez do que ia fazer, como é que tem que fazer, etc. Ele tinha um objeto definido. Ela tem um desejo de realização aí como mulher, matou a boneca, ficou com raiva daquela coisa, mas exatamente o que ela tem. Ela não tem um amor, assim, uma coisa, um objeto definido do desejo. Tá? Não tinha mesmo nada na noite vazia. Rosa espera mais um bocadinho. Desiludida, se deita depois. Adormece agitada. Sonha misturas impossíveis, aquele embaralhamento do desejo. Sonha que acabaram todos os besouros do mundo. O desejante entra em crise, porque o desejo tem uma lógica de escassez. Se eu estou desejando, você imediatamente tem medo de escasseamento. E que um grupo de moças caçou a dela, zumbindo. Solteira! As gargalhadas, chora em sonho. Pronto, entrou no turbilhão. Olha assim, o inferno, por um desejo que ela não tinha experiências de desejar, experiências de frustração, uma pessoa que nunca sofreu, que está tendo todo aquele impacto novo daquelas coisas. Imagina o redemoinho que ela entrou. Alguns comentários aqui. Desejo, vitalidade, frustração, angústia. Sim, este é um fluxo possível. Desejo, vitalidade. Você pode dar, você vai atrás da realização do desejo. Você pode ser frustrado. Dessa frustração pode acontecer uma angústia. O que se passa aqui no caso da Rosa é angústia. A angústia é um estreitamento sem uma coisa sabida. Exatamente, é porque fulano não me quer. Não, eu estou sofrendo, mas eu não sei exatamente o objeto do sofrimento. É próprio da angústia. Tá? O budismo propõe anulação ou pelo menos diminuir os desejos, no intuito de evitar sofrimentos, embora seja muito difícil. Não só o budismo. Tá? O budismo, bem, eu não conheço profundamente do budismo aí para dizer isso, tá? Mas a superação do sofrimento por uma modulação dos desejos, isso é universal. Tá? No mundo cristão, idem. Tá? No mundo cristão, a filosofia de Aristóteles inteira está aí. A grande problemática do desejo, e tem uma frase do poeta Adorno, eu acho que é referido pelo C.S. Lewis, na obra Quatro Amores, que é belíssima. Que temos que, mais ou menos assim, nós devemos ter desejos e buscar os desejos, mas não devemos
que não matemos os nossos desejos, mas que os desejos não nos matem. E o equilíbrio da vida é isso, a vida de boa vontade, aquela que dá vazão a desejos, mas não permite que os desejos matem, porque a elaboração do desejo é a força de vontade. Tá? É colocar-se numa ação em que usa, inclusive, convoca os desejos em nosso favor. Tá? Mas a gente vai comentar talvez um pouco mais disso no fim. No outro dia, Dona Ana pensa que carece passear a moça. Vão na missa. Rosa segue na frente e vai namorar todos os homens que encontra. Está na disparada, está aflita, está no caos, agoniada. Tem que prender um, qualquer. Tem que perder um para não ficar solteira. Gente, esse imaginário é nutrido, renutrido e segue. Pois é, foi a caça, feito se diz. E desesperadamente na caça. Pode-se imaginar a ansiedade dessa mulher. Na venda de seu Costa, Pedro Mulatão já veio beber a primeira pinga do dia. Tá? Rosa tira uma linha para ele, que mais parece de mulher da vida. Tira uma linha para ele, deu atenção, provocou, seduziu, instigou, que mais parece de mulher da vida. Pois é, o vulcão desejante, a explosão, enfim, achou o Pedro Mulatão. Pedro Mulatão sente um desejo fácil daquele corpo e segue atrás. Rosa sabe disso, não é porque ela é inocente e que agora começou a descobrir a sensualidade que ela deixa de ser mulher. A percepção da mulher sobre como lhe percebem, como ela impacta, isso é próprio. Quem é aquele homem? Isso não sabe. Ela não sabe o que ela estava sofrendo. Ela estava por alguém. Ela não estava sofrendo por uma frustração de um. É uma coisa generalizada. Ela estava num nível de agonia, de angústia. Agonia e angústia. Isso não sabe. Nem que soubesse do vagabundo e beberrão, é o primeiro homem que encontra. Carece agarrá-lo. Se não morre solteira. Ponto. Ela não tinha aparato para dar cabo do desejo. Olha só. Ela veio num processo tão grande de dessensibilização que não tinha aparato. A pessoa não foi acumulando frustrações aqui, ali, não conhecia coisas de cada mundo ali, estava num mundinho de redoma e de repente, quero sair para uma homem. Agora não namorará mais ninguém. Se finge de inocência e virgem, riquezas que não tem mais. Porém é artista e representa. A questão, a mulher consegue ser simulada, independente de outras coisas, está no aparato psíquico. É assim que funciona. Agora o Pedro Mulatão foi seguir, ela conseguiu jogar, consegue atrair. De vez em quando se vira para olhar. Olhar Dona Ana, se ri para ela nesse riso provocante que enche os corpos de vontade. Pronto. Ela está excitada, agitada, ocupada, está dando vazão a um ímpeto de libido mesmo. Entendeu? Que até então estava dormente. Tá? E está em pânico de não casar. Em pânico. Na saída da missa, outro olhar mais canalha ainda. Pedro Mulatão para na venda. Bebe mais e trama coisas feias. Rosa imagina que falta açúcar, só para ir na venda. É Pedro que traz o embrulho, conversando. Convida para de noite. Ela recusa porque assim não casará. Isso para ele é indiferente, casar ou não casar, irá pedir. Olha essa passagem. O Pedro convida para de noite.
Ela recusa porque assim não casará. Ela quer casar, mas ela quer, o desejo dela é o casamento. Mas ela quer trazer aquela situação dentro de um casamento, dentro dessa estrutura formal. O que ela quer é homem, mas é que ela pôr isso dentro de um casamento. Se ela sai com um camarada assim, soltamente, vai se dizer hoje, ia ter na época, para um encontro casual, não casa. Não é essa que ela não queria uma casualidade, ela quer casar. Isso dentro do subterfúgio mental dela. O que ela desejava era um homem. E o casamento entra nesse formato de dar aquela validação e tal, e etc. Mas então, como se fizer assim, ela não casa, enfim, fica aquele jogo de cachorro comendo o próprio rabo, né? Isso para ele é indiferente, casar ou não casar. Não tá nem aí, ele quer a mulher por tão somente. Irá pedir. Saber que ele viria pedir em casamento. Ela meio que instigou essa situação, tal, enfim. Olha só com o Pedro Mulatão. Desta vez, as duas tias nem chamam. Desta vez, as duas tias nem chamam Rosa. Homem repugnante, não. Ou seja, o cara foi lá, pediu, e as tias nem chamaram a Rosa. Já filtraram ali, puseram a barreira lá. Homem repugnante, não. Como casá-la com aqueles 35 anos? Moça de 18 vai casar com de 35. No mínimo de 35 para 40. E mulato amarelo pálido, já descorado pela pinga. Nossa Senhora. Imagina o choque que essas tias estavam com a situação. Tinha passado o João, agora chegou o Pedro Mulatão. Desculpasse, porém a Rosa não queria casar. Tá? Então ela aparece e fala que quer casar com o Pedro Mulatão. Olha a cena. As mulheres tentando pôr ali uma toreada, toreando a situação. Chega a Rosa e fala, quero casar com o Pedro Mulatão. Elas não podem aconselhar nada diante dele. Despedem Pedro. Vão tirar informações, que volte na quinta-feira. Imagina o impacto. Olha a cena, olha a questão. As informações são as que a gente imagina. Péssimas. Vagabundo. Chuva. Mau caráter. Não serve não. Rosa chora. Há de casar com Pedro Mulatão. E se não deixarem, ela foge. Tá? Exato. Vai casar. Não deixou ela sair correndo, foge. Aí vem a questão da briga. Não, eu vou realizar o desejo. Por desejo eu vou, faço. Dona Ana e Dona Carlotinha cedem com a morte na alma. Segurar alguém que está tomado de um ímpeto desejante, olha, talvez seja mais fácil dominar um touro na arena, viu? Que o desejo tomou. Dentro desse contexto, dentro dessa circunstância dela. Tá? Olha aquela passagem, diferente do que se passava com o João. O João também teve abalo, mas realizou de outra forma. Quando o João soube que a Rosa ia casar, teve um desespero na barriga. Saiu tonto para espairecer. Achou companheiros e se meteu na caninha. Achou a solução dele, então, etc. Deixaram ele por aí sentado na guia da calçada, manhãzinha, podre de bebedeira. O rondante fez ele se erguer. Moço, não pode dormir nesse lugar não. Vá para a sua casa. Ele partiu, chorando alto, falando que não tinha a culpa. Aquela ideia, a culpa, desejo de falar de uma culpa, tá, gente? Sempre. Depois deitou no capim de uma travessa e dormiu. O sol o chamou. Olha que outra coisa bonita, o sol o chamou. Dor de cabeça, gosto ruim na boca. E a vergonha? Nem sabe como entra em casa. O estrelo do pai é danado. Que insultos. Seu filho disto, seu não sei mais do que. Palavras feias que arrepiam. Porque ele saiu da ordem. Ele também teve impacto.
balançou. Lá atrás, ele teve uma atitude melhor. Treinou aquela energia, mas deu-se de, eu tenho que esquecer e seguir. Só que agora ele recebeu a porrada e desestruturou um pouco. Descaminhou-se. Na casa dele, tomou a reprimenda aí, entra no eixo. Entra no eixo e vai seguir. Ninguém imaginaria que homem tão bom pudesse falar aquelas coisas. Ora, todo homem sabe bocagens. É só ter uma dor desesperada que ela sai. Porque o pai de João sofre deveras. Tanto com a mãe que apenas chora. Chora muito. Gente tem repugnância de si mesmo. De tarde, quando volta do serviço, a Carmela chama ele na cerca. O pai deu o que falar, porque o João estava encaminhado para se perder numa angústia, numa aflição, porque o objeto de desejo foi e tomou essa dura. O João ficou com um misto de culpa e vergonha, etc. Tá? E aí o que acontece? A Carmela fala que João não deve de beber mais assim, porque a mãe chorou muito. Carmela chora também. João percebe que se beber outra vez, se prejudicará demais. Jura que não cai noutra. Carmela e eles suspiram, se olhando, ficam ali. O João tremeu, descaminhou. O pai foi para a explosão, a mãe entrou em crise. A Carmela apareceu, chamou. João percebe que se beber outra vez se prejudica mais. Essa reação ao desejo ia ser prejudicial. Então ele tem que tocar no caminho dele. Que volta a fazer isso com aquela coisa lá atrás. Em algum momento o desejo frustrou, não realizou. Eu tenho que seguir, esquecer e seguir. Claro, o desejo volta. O desejo não realizado é meio que superado. Mas uma hora, a moça vai casar. Relembra, volta tudo aquilo. Todos nós conhecemos, em pessoas, um desejo que se superou e de forma, na frustração qualquer, que se superou, pôs lá debaixo do tapete, seguiu a vida e tal. 10 anos depois, aquilo pode voltar, pode dar um impacto. Mas, descaminha um pouco, volta para a ordem e segue. Se não te prejudica mais. É isso que está dito aqui. Ia me esquecendo da Rosa. Olha a afinada. Conta o resto do que sucedeu para o João um outro dia. Tá? Tem um narrador contando aqui. Tá? Prepararam um enxoval apressado para ela. Menos de mês. Olha, foi casar em menos de um mês. A fúria, quero casar, quero casar. Ainda na véspera do casamento, Dona Carlotinha insistiu com ela para que mandasse o noivo embora, na véspera. Imagina. Pedro Mulatão era um infame, até gatuno, Deus me perdoe. Foi? A mulher estava tomada por desejo. E aí a grande finale. Rosa não escutou nada, bateu o pé, quis casar e casou. Meia que sentia que estava errada, porém não queria pensar e não pensava. A pessoa que está precipitada, pessoa que está no embalo, ela tem um eco último que ela está errada, mas não quer pensar e não pensa. Fica a situação difusa. Vamos ver o paralelo lá com o João. O desejo carrega em si uma dimensão da culpa. Quando o João viu, ela vai casar com outro, tá? Mas eu não sou culpado. Depois ele teve vergonha, depois ele isso e etc. Desejo é um problemão. Hein? Todo o nosso problema na nossa vida é como lidar com o desejo. Naquela, não matá-lo, mas não permitir que ele nos mate. Porque então ela tinha um senso de erro, tinha um senso de culpa sutil, difuso. Qual que é a solução? Não penso. Joga uma solução difusa. As duas solteironas choraram muito quando ela partiu, casada e vitoriosa, sem uma lágrima, dura, foi, entregou para o desejo. E aí,
Em conclusão, Rosa foi muito infeliz. Olha o fechamento. Ponto. Direto. Falou do dura, como ela. Tipo, ela estava dura, foi e fez. E agora, Rosa foi muito infeliz. Numa frase só. Para colocar algo muito duro de ouvir. Por quê? Porque adora. Porque a Rosa seguiu o desejo. Num grau de se perder por ele. Aqui fecha o conto. Ilustração espetacular. Ela foi precipitada. E muito. Disparou a explosão para casar. E ela foi. E a conclusão que foi infeliz. Esse é o princípio clássico. Sempre que você seguir o desejo precipitadamente, você vai para o precipício. Estava óbvio. Todos aqueles problemas. Ah, é boa pessoa, não é boa pessoa. Se é boa pessoa, pode casar. Se não, isso, tal. Ah, não, quero ir. Forte, né, gente? Muito, muito forte. Bem pancada, né, gente? Muito, muito pancada. Esse conto, no meu entender, é uma das maiores primores da literatura brasileira. Foi muito bem trabalhado a dimensão de como flui o desejo, o que é a precipitação, o que é o titubear com a verdade, com a vontade, o que é o titubear com o grau de reflexão, o que é eu pôr-me acima do desejo, mas não matá-lo e drená-lo, etc. E o fim infeliz, que é se precipitar. Sempre que você agir sob força desejante, você está precipitado. Não passou pelo crivo da sua razão, pelo crivo da sua consciência, pelo seu juízo. Você está fora do juízo. Isso mesmo. Um comentário. Agora fui entender o significado do precipitado. Sim. O desejo é o primeiro. A reflexão é depois. Se você age sem a reflexão, você está em precipitação. Esse é o sentido. Um comentário. Ou seja, ela ficou completamente entregue aos desejos, sem ter como filtrar nada, sem critério algum. Algo muito visto no cotidiano em muitas pessoas. Sim, a maioria de nós é precipitado. Porque quer realizar desejo. Agora, você tem que ir aprendendo. O jovem quer o tênis. Se ele não tiver o tênis, ele pula, se mata. Tem que dizer não. Tem que ter frustrações de desejo. Tem que ter experiências de realizar um desejo que você queria e daí se descobrir que entrou na mal roubada, porque justamente você realizou o desejo. Conseguir, uma frase de Aristóteles maravilhosa sobre o desejo: nenhum de nós é juiz imparcial quando um desejo está colocado. Conseguir ter um critério razoável, objetivo de julgamento ante uma provocação desejante é algo da maturidade, algo da inteligência, algo de uma vida de reflexão esforçada para conseguir isso. É isso que forma uma pessoa robusta, uma pessoa forte no sentido de uma pessoa com força de vontade. Porque a única força que nós temos contra os desejos é a vontade. Essa mão quer ir, essa aqui não. Ah, eu quero o cara lá, o Pedro. Tudo bem, mas ele é mau caráter. Bom, então fica pra lá. Quantas e quantas pessoas aqui você conhece que está diante de alguém sabidamente mau caráter? Mas a força do desejo cria autos enganos. Não, mas eu vou, porque eu isso, porque eu cumpro, porque eu faço o que não vai ser, etc. Porque o cara era mau caráter. Ela teve uma oferta amorosa de um moço de bom caráter. Só que ela não tinha desejo nenhum, por nada. Era uma pessoa não desejante. Quando ela tornou desejante, ela foi pegar o primeiro que tinha, era um sem caráter. Enfim, você vai vendo a coisa.
Como usar a vontade para equilibrar os desejos? Eu pretendo, para o ano que vem, formular um curso da ética de Aristóteles. A ética inteira de Aristóteles, chamada ética de perfectibilidade, é uma ética de estabelecimento da força de vontade. O homem livre, o homem forte, é o homem que tem força de vontade e consegue bem gerir seus desejos. É o processo para a vida inteira. Deixo a dica, estude Aristóteles. Casamento feliz é aquele formado de encontro de almas com semelhanças de interesses. Para isso é necessária maturidade, o que nós muitas vezes não alcançamos. Há frutas que apodrecem e não amadurecem. A maioria das frutas apodrecem, mas amadurecer não. Isso é uma questão. Casamento de encontro com semelhanças de interesse. Sim, dentro de um certo sentido. Mas é verdadeiro. Agora, esses interesses, no sentido que está colocado aqui, tem que ser vontade. Se for interesse como meros desejos, vai ficar quebradiço. Porque a estrutura do desejo é que quebra mesmo. Pessoas se vinculam com interesses em comum, que é o chamado afinidade. Afinidade acaba. Entende? Qualquer que seja a afinidade vai acabar. Então, o interesse comum, com vontade comum, você tem uma viabilidade de um casamento próprio. Tá? Agora, por quê? Porque nós somos seres que no limite precisamos da vontade. Os outros animais que são desejantes, todos os vivos são desejantes, mas o humano tem que alcançar a vontade para dar uma estabilidade. Agora, se esse interesse comum é também só um desejo comum, a coisa desanda. Isso é precipitação. E acima de tudo, você tem que ver o caráter das pessoas. Quando você ganha uma estabilidade, o que interessa é o caráter. Ponto. Mais do que o desejo. Casamentos longos levam à infelicidade? Uma frase tinhosa, difícil. Você não pode... Eu vou pôr o seguinte. A longevidade de uma relação não quer dizer se ela é boa e nem se ela é má. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem gente que fala, olha, casamento ótimo, dura 30 anos, 40 anos, 50 anos. Pode ser 30, 40, 50 anos de inferno. De inferno. Mas assim, pode ser de inferno. Tá? Agora, você dizer que é o casamento que gera a infelicidade, por mais que você tenha uma relação conjugal, o responsável pela tua felicidade é você mesmo. Tá? Aí você atribuir isso à longevidade, não adiro, não. Uma longevidade vai impactar um nível de desejo, mas um casamento demanda vontade. Tá? É muito difícil isso. A vasta maioria dos casamentos são falsos. Porque ela está fundada no desejo. Vão desaparecer mesmo. Exato. Agora, os casamentos formulados na força de vontade, a maioria dos casamentos é precipitação. A maioria dos casamentos é precipitação mesmo. Não tem a menor dúvida. Agora, os casamentos maturados, ponderados, filtrados com alguma dignidade são exceção. Mas não acho, mas de forma alguma eu vou achar que isso regra, e se isso viger, longevamente eu não adiro que isso traga infelicidade. Ao contrário, é uma fonte de felicidade, ainda que gozada por muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas. As pessoas casavam com 18 anos, hoje as pessoas casam com 30, 40. Em alguns aspectos são mais imaturos que a Rosa. Né? Em alguns aspectos a maioria das pessoas casam com 30 anos. É outros tipos de imaturidade, não é essa imaturidade de não conhecer o mundo e tal, não sei o quê, mas são outras ilusões. A personagem não tinha nenhum instrumento para lidar com o seu desejo. Excelente comentário. Isso mesmo, ela não tinha. Ela não tinha vivências anteriores. Ela não tinha modelos reais, não tinha vivências. Você vai aprendendo a lidar com seus desejos a partir de vivências acumuladas. Isso é o processo de maturação. Ela não tinha.
Não tinha modelo de homem, não tinha pai. Tinha as mulheres ali, as velhas que saíam aqui, lá, etc. Ela estava perdida. Estava todo mundo perdido. E é por isso que um comentário lá de trás. Tá? Ela não sofria de um narcisismo das velhas. Era uma situação de como a circunstância foi. E ela estava sem aparato. A moça perdida. E aí vem a força do desejo e arrastou. Só assim mesmo. André, aprendendo muito por aqui, muito obrigado, imagina. Pobre Rosa, uma coitada no limite também. Entendeu? Tapa na cara esse conto. Contado com a sua narrativa, corre com mais impacto. Muito obrigado, mas o conto é tapa na cara. Esse conto é tapa na cara sim. Não há quem não tenha passado em graus próprios, diferentes, com vivências que o João teve e que a Rosa teve. É humano. É isso. Não há quem não precipitou, gente. Em todos os níveis. Seja para casar, seja para comprar uma coisa, seja para fazer isso, seja para escolher uma coisa. Num sentido amplo do casamento, como a eleição de um objeto para ter. E se tem, ele gera um problema. Eu posso ficar infeliz porque eu realizei o desejo. Se eu não realizo o desejo, tenho todo esse tumulto que está acontecendo. E eu consegui me pôr acima, etc., controlar e gozar de instrumentos para isso. Ter esses instrumentos é a maturação, que são instrumentos psíquicos, formativos, intelectuais, existenciais, reflexivos, noéticos, etc. Que aprendizado? Vontade é a única força contra o impulso do desejo. Única. Única. Mas é a única. É a única. Tá? Entenda. Gostei muito de sair. Boa noite, minha cara. Um texto longo, realmente. Nós lemos inteiro. Eu ainda estou glutinando o conto. Que maravilha. Sem dúvida. Uma maravilha. Esse conto é um estupor. Eu insisto que o Mário de Andrade é um camarada pouco reconhecido pela contribuição agigantada que ele dá para a cultura, para a compreensão psíquica, para as letras, etc. Esse conto é um primor, né? Fábio, valeu. Muito boa leitura, professora. Achei o texto interessante. Ela não tinha orientação nenhuma. Moça perdida com a força do desejo. O casamento da Rosa não é tão infeliz assim. Não é sempre que acerta na primeira, na questão do casamento. Mas quando você casar com alguém sem caráter, está na tanga. Esse é um problema muito sério da afinidade do caráter. Você pode ter muita afinidade com a pessoa, mas a pessoa pode ser mau caráter. Mau caráter é uma coisa subjetiva aí, uma coisa completamente objetiva. Temos trabalhos aqui sobre isso. Eu afirmo, um dado público. A pessoa com quem eu mais tive entrosamento, e que inclusive eu fui noivo, era mau caráter. Felizmente, naquela altura da vida, eu tinha clareza para falar. Fica aí, eu tenho que superar e ir para frente. Senão, eu realmente ia ser muito feliz. Ter bom ou ter mau caráter é uma questão completamente objetiva. Tá? Entenda. Quem quiser, tiver interesse nisso, nós temos vários trabalhos sobre os caráteres humanos. Entende? Não quer dizer que se você se casa com alguém de bom caráter, vai ser uma relação ótima. Mas se casar com animal caráter, dorme no sossego, que é a certeza absoluta. Vai cair no precipício mesmo. Ela precisava de um casamento ruim para se conhecer. É uma história. Na cultura, no tempo que ela vindo aqui, não. Porque isso não era algo socialmente viável. Tanto que o Pedro a convidou para uma relação fora. Ela não quis.
Ela quis trazer aquilo naquela forma. Tá? Mas, de qualquer forma, toda vivência é maturação para apurar e filtrar a vida para frente. Toda nossa vivência de hoje é para melhorar amanhã, e assim sucessivamente. Tá? Qual seria o papel da razão? Qual seria o das virtudes no ordenamento desse desejo? Razão e virtudes nisso. A primeira virtude, e é uma virtude que você tem que ter muito esforço racional para conseguir, é a temperança. Temperança é pôr um tempero nas suas reações. Reação é algo que se segue a um desejo, consciente, inconsciente, etc. O desenvolvimento da virtude da temperança é o que primeiro controla a reatividade, não reagir. Só se a virtude da temperança está estabelecida que outras podem ser colocadas. Fortaleza, justiça, prudência, etc. Tá? Mas esse é um esforço de vontade muito grande. Você pode fazer sua retrospectiva, nós podemos fazer nossa retrospectiva. Quando nós somos temperantes ou não. A Rosa estava intemperante. Ela não queria pensar. Está dito aqui no texto. Ela não queria pensar. Foi. A força era grande. Ela se destemperou. Exatamente. Essa questão de caráter eu aprendi muito bem contigo. Eu fiquei alguns anos, tem alguns trabalhos aqui sobre o caráter. Tá? Fiquei alguns anos debruçado no estudo da tipologia dos caráteres. O melhor autor que eu vi foi o Erich Fromm. Sobre isso é o autor que eu mais uso nesse tema. E eu tenho, uma das lições, Casa da Crítica, é ensinar para as pessoas o que é caráter. Às vezes é muito fácil saber o caráter de alguém, às vezes é muito difícil. Mas quando você souber que a pessoa é mau caráter, ela é. E você vai casar com ela. Por mais que você tenha desejos em comum, afinidades em comum, você vai casar com ela. Entendeu? O que te fará feliz é você ter um bom caráter. Agora, você carregar alguém com mau caráter, que é isso, pelo amor de Deus. Entendeu? Entrar na história é fantástico, sua leitura com os comentários permite isso. E aí que a viagem na imaginação. Parabéns. Obrigado, meu cara. Esta é uma série para educar o imaginário. Esta é a finalidade desta série. Não é uma série de literatura, ainda que a gente se valha da literatura. É uma série que é para nos instigar imaginários mais agudos. Você conseguir fazer um texto, uma interpretação, colher aspectos de nuances, pôr imagens nisso, ver possibilidades em cima delas, dar uma coesão. Esta é a finalidade da série Contos Brasileiros. Essa é a grande riqueza da literatura, nos permite fazer analogias com as situações reais da vida. Esse conto diz muito. É o imaginário. Ela nos dá essa analogia a um processo imaginário. Exatamente isso. Tá? E fiz um conto maravilhoso. Então, algo assim espetacular. Entendeu? E vocês viram que me distraiu daquele conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.